Olá, eu chamo-me Alexandre Lima, sou geólogo e vou-vos falar acerca do ouro, nomeadamente o ouro de Castromil. Vamos iniciar a nossa viagem aqui no Museu de Mineralogia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto para dar ideia da utilidade dos minerais na sociedade. Temos aqui o exemplo do feldespato, que é utilizado na indústria cerâmica para fazer as pastas cerâmicas. Esta amostra é da Panasqueira, umas minas bastante antigas em Portugal, já do século XX, e que exploram o wolframio e que tiveram grande atividade, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. O mineral negro é a wolframite, do qual se extrai tungstênio, que serve para endurecer ligas metálicas e também é, por exemplo, utilizado nos filamentos das lâmpadas incandescentes. De todos os metais explorados pelo homem desde a antiguidade, o ouro tem sido, sem dúvida, o mais cobiçado. O facto de não se oxidar e assim estar sempre brilhante, a sua baixa dureza e grande maleabilidade e alta temperatura de fusão à volta dos 1000 graus tornam-no ideal para fabricar peças de ourivesaria e joalharia, a sua principal aplicação. Estamos na zona do ouro nativo. Se verificarem, temos aqui exemplos em que o ouro é visível à vista desarmada. No entanto, existem regiões que foram exploradas pelos romanos em Portugal, onde o ouro não era visível. Vamos então até Castromil para ver essa situação e quais foram os processos utilizados para a sua exploração. O lugar de Castromil fica localizado na freguesia de Sobreira, no concelho de Paredes e distrito do Porto. Esta região do Val do Sousa é caracterizada pela formação de aluviões que ainda hoje são aproveitados para a agricultura. O depósito de ouro é cortado em duas partes pelo rio Sousa. A sudeste fica o depósito da Serra da Quinta e a noroeste o de Covas de Castromil. O rio forma aqui alguns meandros, designação dada às suas curvas. Os meandros explicam-se quando, numa porção reta do rio, a água encontra um obstáculo junto a uma das margens, desviando o fluxo de água contra a margem oposta. Deste modo, esta margem começa a sofrer erosão, levando à formação de uma curva que, por seu lado, poderá levar à formação de uma contracurva. Ao longo do tempo, estas curvas têm tendência a acentuar-se, pois, como é sabido, quanto maior a velocidade da água, maior a sua energia e, por conseguinte, a sua capacidade erosiva. Num rio, a água tende a correr mais depressa na parte exterior dos meandros, ou seja, na parte côncava da curva, provocando erosão nesta margem, e mais lentamente no interior dos meandros, isto é, na parte convexa da curva, havendo tendência para a deposição de material nesta margem devido à baixa energia de transporte. Se tivesse que escolher um local para iniciar as visitas a Castromil, escolheria este, porque daqui nós conseguimos entender toda a estrutura do depósito de Castromil. Esta falha que podemos ver naquele talude de caminho de ferro, de direção aproximadamente noroeste-sudeste e com um mergulho de aproximadamente 60 graus para oriente,
é uma falha com uma caixa de falha de aproximadamente 1 a 2 metros. Esta falha tem a característica de, na maior parte da sua extensão, fazer a divisão entre dois tipos de rochas completamente diferentes, que são as rochas graníticas e as rochas metasedimentares. Neste caso vamos concentrar na parte da falha, no chamada caixa de falha. A caixa de falha é esta parte da falha na qual houve esmagamento causado pelos movimentos de compressão que causaram a fratura na crosta terrestre e esta falha que verificamos aqui. A falha de Castromil formou-se por compressão da crosta terrestre com a sua consequente deformação e fraturação, causando o cavalgamento do bloco superior granítico para cima das formações metasedimentares. A geologia da região é então caracterizada pela existência de um limite geológico entre dois tipos de rocha, por vezes materializado pela falha de Castromil. As graníticas no lado direito e as metasedimentares no lado esquerdo da imagem. O granito porfiroide, que é um granito rico em megacristais de feldspato, representado a branco neste bloco de diagrama, foi deformado e fraturado na zona mineralizada, representada a laranja. Estamos aqui neste afloramento que foi obtido a quando da construção desta estrada. E este afloramento é excelente para mostrar um aspecto desta zona, que é o contacto entre duas rochas graníticas. Estas duas rochas graníticas são constituídas pelo granito e pelo apelito. Este granito tem uma característica, que é estar calanizado. Se nós verificarmos com o martelo, podemos ver que os grãos de feldspato estão calinizados. Se compararmos esta zona do granito com a zona do apelito, verificamos que a zona do apelito não está tão calinizada, portanto é muito mais dura. Para além desse aspecto, vemos que é muito mais rica em óxidos de ferro. Daí a sua coloração mais acastanhada. Na geologia da área, destacam-se ainda os filões de apelitos estéreis, aqui representados a vermelho, e que aparecem tanto nos metasedimentos como nos granitos, quase sempre muito alterados. Existe também uma brecha tectónica, representada a roxo, e que é resultante da fraturação das rochas afetadas pela falha de Castromil e que se encontram cimentadas por uma matriz de quartzo. Viemos aqui à zona mais alta do depósito de ouro de Castromil para ver uma das características mais interessantes associadas à falha que afeta esta zona e que tivemos a oportunidade de ver em pormenor na zona da linha de caminho de ferro. Se vocês olharem aqui para esta rocha, vão verificar que ela é constituída por diferentes tipos de rochas, nomeadamente grauvac, xisto negro, grauvac listrada, que também existe aqui na região, e o que está a cimentar toda esta rocha é um quartzo branco que vocês podem ver a servir de cimento, que vai cimentar toda esta rocha, formando a rocha que ela é neste momento, que é uma brecha tectónica. Esta zona do minério é muito rica porque existe, como se podem ver pelas imagens, uma grande quantidade de filões, uns mais fininhos, mas todos paralelos, outros mais grossos, que são então constituídos por quartzo e óxidos de ferro. E vamos ver aqui uma situação de um dos filões mais espessos, em que podemos ver ainda, no meio da zona oxidada, zonas que não foram oxidadas, nomeadamente com pirite e arsenopirite. Eu vou tirar agora uma amostra. Então, este material que brilha muito é a pirite. Podemos ver ainda um material mais cinzento, que talvez as imagens sejam difíceis de captar, que é a arsenopirite. Se as imagens tivessem cheiro, estariam a cheirar um cheiro que é semelhante ao alho, que é resultante da
combustão de arsénio. É um cheiro característico e que nós, os geólogos, usamos para termos a certeza que existe arsenopirite. Este contorno que vemos aqui castanho no seu interior, que contrasta com o branco do granito caulinizado, foi o que resultou do enchimento de uma antiga exploração a céu aberto, mas de pequena dimensão. O material que estaria aqui no meio certamente era rico em ouro e foi explorado pelos mineiros da altura e no fim foi colmatado ou naturalmente, ou o que nós acreditamos mais, foi colmatado de propósito pelos mineiros para não perturbar as explorações que iriam ser efetuadas logo ao lado, por um problema de manter a estabilidade dos terrenos na zona mineira. Lateralmente a estas explorações a céu aberto, chamadas então cortas romanas, existiam explorações do tipo subterrâneo. Antigamente, como atualmente, a parte da exploração subterrânea era muito mais cara e muito mais difícil de efetuar e só se fazia quando havia minério com riqueza suficiente para ser efetuado. Podemos ver então algumas dessas galerias. Estamos já dentro então da galeria romana e podemos ver em algumas das paredes os restos do que era verdadeiramente explorado nestas minas. Este material acastanhado, a que nós chamamos goçã, resulta da alteração dos sulfuretos, tanto da pirite como da arsenopirite, e o ouro que estava aprisionado nas fraturas da pirite, depois de sofrer a oxidação, esta ferrugem que vocês veem aqui, a verdade e a particularidade é que o ouro não é lixiviado destas rochas, continua presente. Estas amostras são o material que era explorado pelos romanos. Se repararem, têm os espaços vazios que eram preenchidos pela pirite e só ficaram alguns óxidos de ferro. Nestes óxidos de ferro é que, se observarmos ao microscópio, podemos ver partículas de ouro. Recolhemos algumas destas amostras e fomos ao Laboratório de Microscopia Óptica do Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Nos sulfuretos, quando observados através da lupa binocular, vemos que são na sua maioria constituídos por pirite e alguma arsenopirite, mas sem ouro visível. Não tivemos sucesso até ao momento para ver o ouro de Castromil, vamos recorrer a um microscópio óptico para podermos ver as amostras que recolhemos e que estão agora sob a forma de superfície polida. Ao microscópio óptico de reflexão, verificamos a existência de partículas com cerca de 20 micras nas fraturas da pirite,
ou seja, 50 vezes mais pequeno que 1 milímetro. Os óxidos de ferro resultantes da oxidação dos sulfuretos apresentam por vezes uma forma concêntrica. E ao microscópio óptico é possível observar algumas partículas de ouro. O aparecimento do ouro na zona de Castromil é devido à seguinte sequência de processos geológicos: formação de fraturas no granito, de orientação principalmente noroeste-sudeste, mas também nordeste-sudoeste, com preenchimento de quartzo leitoso precipitado a partir de fluidos hidrotermais. Mais tarde, este quartzo fraturou e a circulação de fluidos mineralizantes conduziram à formação de pirite e arsenopirite. A pirite caracteriza-se por ser muito frágil sob tensão, tornando-se permeável à passagem de fluidos ricos em ouro e prata. Reações eletroquímicas destes fluidos com os sulfuretos provocam a precipitação de partículas microscópicas de elétron, que é uma mistura de ouro com mais de 20% de prata. Posteriormente, os filões que contêm estes sulfuretos ascenderam na crosta terrestre e ficaram expostos aos agentes atmosféricos oxidantes, como a água e o ar, que levaram à formação de óxidos de ferro, num processo semelhante ao enferrujamento dos metais, mas em que as partículas de ouro já existentes permaneceram. Alguns dos trabalhos mineiros em Castromil são do século passado, nomeadamente as galerias de prospeção que interceptam os desmontes mineiros romanos. Vamos entrar aqui na galeria de prospeção e começar por mostrar aspectos que têm a ver com os métodos de análise da rocha para saber se tem teor ou não para exploração moderna. Estes canais que vemos aqui nesta parede são rasgos feitos com um martelo que recolhe material para dentro de um saco. A amostra recebe um número. Este, por exemplo, é o número 16 da galeria número 3 e é enviado para o laboratório para análise para saber quantas gramas de ouro é que se tem por cada tonelada de rocha. No próximo episódio, iremos abordar em pormenor os aspectos da exploração e tratamento dos minérios de Castromil. A transmissão de conhecimentos sobre a Terra já vem de geração em geração desde a Antiguidade e assegurará no futuro à humanidade a necessária exploração de novos planetas.